E a primeira arma que tem o poder no mundo espiritual é a palavra de Deus, ou, ditamente, está escrito. Diga comigo, está escrito. Quando você ora de volta a palavra de Deus, usando esta arma poderosa no mundo espiritual, fortalezas são destruídas. A primeira arma é esta. Diga comigo, está escrito. Mais uma vez, está escrito. A segunda arma poderosa é, obviamente, a oração, que é a segunda arma usada por um soldado espiritual, no caso eu e você, contra hostes espirituais da maldade. É a oração. Primeiro está escrito, depois a oração. E estas três armas, elas funcionam mais poderosamente quando elas estão unidas, sendo usadas simultaneamente. E a terceira arma, é claro, que é o jejum. Então diga comigo, está escrito, oração e jejum. Mais uma vez, está escrito, oração e jejum. Diga mais uma vez, eu vou usar o está escrito através da oração pelo poder do jejum. Vamos aplaudir ao Senhor. Vou mostrar para você, dentro da palavra, estas três armas em ação. Quando Moisés morreu e Josué começou a sucessão, o ministério no lugar de Moisés, Deus dá a Josué uma ideia do que ele deveria fazer para ter sucesso, para prosperar em seu caminho como o novo líder de Israel. Tanto é que Deus disse assim a Josué, que está lá no seu livro, Josué 1:8. Acompanhe, por favor. Aqui é Deus falando. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, a palavra. Antes, medita nele, quando? De dia e de noite. Veja que é uma arma poderosa, a ponto de você não soltá-la, nem de dia e nem de noite. Continuando a leitura. Medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Vamos aplaudir a palavra? Vamos aplaudir mais? No momento mais crucial da vida de Jesus Cristo, depois que ele foi batizado nas águas e o Espírito Santo o leva ao deserto para uma batalha contra o seu arquirrival, isto é, Satanás, Jesus vai usar simultaneamente estas três armas. Está escrito, oração e jejum. Depois de ter jejuado e orado por 40 dias e 40 noites, o tentador se apresenta. Diz a palavra que depois dele ter jejuado 40 dias, ele teve fome. E aqui eu quero abrir um parênteses para você entender. O nosso corpo, ele tem uma reserva de gordura. E quando uma pessoa passa alguns dias sem se alimentar apenas à base de água, o corpo passa a se alimentar da base de gordura que está dentro dele. E só depois de um período, no caso de Jesus, 40 dias depois,
é que a pessoa sente a verdadeira fome. Esse negócio de depois de 3 horas a pessoa sentir fome, não é a verdadeira fome. Aquilo ali é a ansiedade pela comida, porque o nosso corpo foi habituado a se alimentar de 3 em 3 horas, e tem gente que se alimenta de 3 em 3 minutos, não de 3 em 3 horas. Então toda vez que a pessoa passa de 24 a 48 horas sem se alimentar, desde que ela tenha líquido, água, para alimentar o corpo com água, as células boas do corpo passam a se alimentar da reserva de gordura. Tanto é que o jejum medicinal funciona muito. Muitas pessoas que têm, por exemplo, doenças como diabetes, alergia na pele e outras enfermidades, são curadas apenas pelo jejum medicinal. Não apenas um jejum para emagrecer o corpo ou com a intenção espiritual, mas medicinal. Isso aí é uma outra história que eu vou compartilhar depois com você. Mas para que não fique apenas em minhas palavras, houve um homem, um escocês, que viveu aí há muitos anos, e ele estava condenado à morte porque pesava quase 300 quilos. E este escocês não sabia mais o que fazer. Então o médico sugeriu para ele um jejum de apenas 30 dias, à base apenas de água, chá, suprimentos, vitaminas, à base de sucos e tal, e também um café. Café, quem diria, né? E também café. Fazendo esse jejum por 30 dias, ele poderia ter uma perspectiva maior de vida. E depois de 30 dias, ele não apenas emagreceu, como a sua saúde melhorou e muito. Tanto é que por conta própria ele decidiu continuar o jejum e se tornou um recordista. Essa história você pode encontrar no Google. Se você der um Google, o homem que jejuou mais de 300 dias, você vai chegar a esta reportagem aqui. O período mais longo pelo qual alguém ficou sem alimentos sólidos é de 382 dias. Uau! Aua! Este foi o caso de Angus Barbieri, que viveu apenas consumindo chá, café, água com gás e vitaminas entre junho de 1965 e julho de 1966. Seu peso diminuiu de 200, ele tinha 205 quilos, de 205 quilos para 80 quilos e 74 gramas. Aí, Marquinhos, dá para fazer. Bota a foto dele aí, por favor, aperta imagens. Aperta lá, isso. Era esse aí, o Angus, né? Marquinhos Angus. Olha como ele ficou. E ele procurou o médico porque ele estava morrendo. Forte, né? E você aí, com medo de jejuar meia hora. Aí eu vou morrer. Se eu jejuar 12 horas eu morro de fome. Eu não posso. Claro que pode, o jejum é benéfico, tanto para o corpo físico, mas para nós usamos o jejum como uma arma espiritual. Bem, dito isso, você pode jejuar sim. Quando eu era mais jovem, e eu ouvi inclusive pastores e alguns pregadores dizendo que o caso de Moisés, o caso de Elias e o caso de Jesus, que jejuaram 40 dias, foi um caso atípico. Eles jejuaram pelo poder de Deus. Negativo. O jejum deles foi literal. Tem um pastor aqui no Brasil chamado Luciano Subirá, que ele já fez 3, 4 vezes jejuns de 40 dias, apenas com líquidos.
jejum de 40 dias. Eu não posso, porque eu sou muito magro. Mas eu consigo meia horinha de jejum. Brincadeiras à parte, eu faço jejum de 24 horas. Nunca fiz um projeto, um propósito de jejuar 40 dias. Mas é plenamente plausível, possível. Então, o jejum de Jesus Cristo de 40 dias foi literal. E aí ele sentiu a fome que eu nunca senti e que você nunca sentiu. É quando o corpo já não tem mais nenhuma reserva de gordura. Medicinalmente falando, as células doentes se alimentam do que você come, do açúcar e da gordura que entra no seu corpo. Por isso que muitos que fazem jejuns são curados de doenças, não apenas pela questão espiritual, mas pelo benefício que o jejum traz. Bem, o jejum de Jesus era totalmente espiritual. E eu não faço jejum por minha saúde física, não. Eu faço jejum ainda que a minha saúde seja beneficiada quando eu jejum. Eu faço jejum por uma questão espiritual. E veja aqui, as três armas sendo usadas simultaneamente pelo nosso Senhor e Salvador. Se até Jesus jejuou, quem somos nós, comedores de feijão, para achar que não temos que jejuar? Vamos lá, seu comedor de feijão, Mateus capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 1 até ao versículo 11, acompanhe. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, esta é a verdadeira fome. Teve fome. A fome que você sente depois de 12 horas de jejum é falta de saciar o corpo, é mais ansiedade. Porque a fome verdadeira é quando acaba toda a reserva de energia que você tem, de gordura que você tem no corpo. E outra coisa, não consome músculos, consome apenas gordura, reserva. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Resposta de Jesus. Jesus, porém, respondendo, disse o que, pessoal? Disse o que? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Observem, 40 dias de oração e de jejum, e agora ele está usando o poder da palavra. Está escrito. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Opa! Porque está, o diabo é endemoniado mesmo, né? Capeta endemoniado. Ele está usando o Salmo 91, versículo 11, que está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos para segurarem em nossas mãos, para não nos deixarem tropeçar com os nossos pés em pedras, distorcendo a palavra para enganar a Jesus. Vejam, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Mas está escrito também em Marcos, escute isso, Marcos capítulo 16, e aqui eu quero te ensinar uma coisa, porque tem muita gente doida por aí, tem muita gente que não está lendo a palavra como deveria ler. Marcos 16, versículo 15, Jesus diz assim:
E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Bom, quando Satanás disse a Jesus: lança-te daqui, porque aos teus anjos há uma ordem para segurarem nas tuas mãos, Jesus respondeu, vejam, disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Não é porque a Bíblia diz que eu posso segurar em uma serpente que eu vou tentar a Deus. Não é por isso. Continuando. E disse-lhe, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, diga comigo, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Entendeu aí, não? É o poder do está escrito. Jesus usa o poder da palavra para combater as ciladas de Satanás. É o poder da palavra dita, e por causa do poder da palavra, da oração e do jejum, Satanás, o diabo, tem que sair e os anjos vêm servir a Jesus Cristo. E aqui eu quero te mostrar uma outra revelação. Quando é que os anjos vêm servir ao povo de Deus? Quando o povo de Deus verbaliza o que está escrito. A palavra de Deus é a voz de Deus, e ela só vai vir, os anjos só virão quando esta palavra é verbalizada, falada. Eu oro a palavra de Deus. Quando eu estou orando, por exemplo, quando eu oro por cura, e ontem de madrugada e hoje pela manhã eu já orei por você, eu oro dizendo, meu Deus, está escrito, e é direito do doente que crê em ti. Está escrito que Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e nós fomos sarados pelo seu sofrimento. Então cura quem está doente, sara o enfermo, porque está escrito. E quando eu oro assim, Deus age mais rapidamente. Quando eu oro por uma pessoa, e orei esta madrugada por você, e também pela manhã, quando eu oro para Deus abençoar as finanças e abrir as portas para as pessoas, eu digo, meu Deus, está escrito. Não é que Deus precise ser lembrado. Deus não tem amnésia, gente. Deus não envelhece. Deus não se esquece das coisas, mas eu oro porque está escrito. Estou verbalizando a poderosa palavra de Deus. E eu digo, meu Deus, as pessoas estão me pedindo ajuda em oração, e elas estão com as portas fechadas, e o Senhor diz em tua palavra, e está escrito que o Senhor irá adiante do teu povo, abrindo todas as portas fechadas, quebrando as portas de bronze e endireitando os caminhos tortos, e que o Senhor vai dar os tesouros das escuridades àqueles que te servem, porque está escrito, fui moço,
Agora sou velho, mas nunca vi o justo ou a sua descendência a mendigar o pão. Está escrito: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Eu te engrandeço, porque está escrito: então prospera e abençoa o teu povo.